Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação com temas relacionados às práticas corporais da Educação Física, certo? E aí a gente vai vivenciando diversas formas desse componente curricular, onde a gente está vivenciando já os esportes, já vivenciamos as ginásticas, as lutas, as danças, e dentro dessa perspectiva dos esportes estamos conhecendo diversas formas de manifestação das práticas esportivas, certo? Então, é sempre um prazer receber vocês e a nossa aula hoje tem um conteúdo novo, mas acredito que todos vocês já conhecem, certo? Já devem ter vivenciado na vida de vocês. E qual será o assunto da aula de hoje? Então, a nossa aula de hoje vamos continuar falando sobre os esportes de invasão, mas aí eu trouxe um esporte aí que eu acho que é a paixão de muitas pessoas, que é o futsal, certo? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa prática, sobre o que é o futsal, sobre o que o futsal representa, quais são os seus fundamentos, como é que é realizado esse jogo e alguns joguinhos que a gente pode realizar na nossa casa. Então, não percam a aula de hoje que está recheada de coisas boas, tá certo? Para começar a nossa aula, eu vou até pegar a bola em específico do esporte que a gente vai falar hoje, certo? Então, essa aqui é a bola de futsal, ok? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho em cima dessa prática. Então, dentro da proposta, é importante a gente entender o que é essa prática para a gente depois entender como ela foi construída e como ela é realizada. Então, primeiramente, o futsal é conhecido também como futebol adaptado para a prática em uma quadra esportiva, por equipes de 5 jogadores. E aí, é uma prática adaptada de quem? É uma prática adaptada do futebol de campo, certo? Então, a gente pega esse futebol de campo, adapta ele, reduz a quantidade de jogadores e coloca na quadra. As equipes, tal como no futebol, têm como objetivo colocar a bola na meta adversária. Quando eu falo isso, é relacionado à barra, tá certo? Onde vai ser realizado o gol. Ok, gente? Então, o objetivo principal é esse. É invadir o território adversário e tentar fazer o gol na barra adversária. E aí, entendendo o que é esse futsal, certo? Vamos compreender como foi que a prática do futsal foi criada, certo? Então, esse esporte, também conhecido como futebol de salão, então entenda que o nome futsal, ele é a junção da palavra futebol com a palavra salão. Então, a gente coloca dentro desse termo, futsal, ok? Então, essa modalidade adaptada do futebol de campo para as quadras, ela surgiu a partir do ano de 1930, ou seja, na década de 30. O futsal é muito praticado no Brasil, fazendo parte de uma das principais atividades esportivas nas aulas de educação física. Então, por isso que eu falei que muitos de vocês já devem conhecer esse esporte, já devem ter praticado, porque está presente sempre nas nossas aulas. Ok, gente? Ainda sobre essa questão do surgimento do futsal, é importante a gente ressaltar que ele foi criado na cidade de Montevidéu, lá no Uruguai, no ano de 1933. Foi criado por quem? Por um professor de educação física, que vocês podem observar aqui a imagem dele, certo? Conhecido como Juan Carlos Seriani Gravier, certo? Onde ele era professor lá da Associação Cristã de Moços em Montevidéu, certo? E aí ele pensou nessa prática, em adaptar esse esporte tão grandioso que é o futebol para uma prática dentro de um salão, certo? E esse esporte ficou conhecido como indoor futebol, que hoje a gente conhece como futsal, mas antes disso ele era indoor futebol, depois ele passou a ser futebol de salão e por fim conhecido como futsal, ok? E aí, sabendo um pouquinho da história, entendendo um pouquinho do que é essa prática, nós podemos dizer quais são os fundamentos utilizados para esse jogo acontecer.
Por quê? É importante a gente saber quais são as técnicas desse esporte, porque eles são principais objetos para que o jogo aconteça. E são coisas que vocês já sabem. Tipo, o passe é o ato de passar a bola durante o jogo. Um drible é tentar se esquivar do adversário com a posse de bola ou sem a posse de bola. A recepção é o ato de receber a bola. O cabeceio é tentar cabecear a bola, seja na direção do gol, seja para livrar. Isso a gente vai ver já já, bem detalhado. O chute é a ação principal do jogo, o ato de chutar a bola, certo? Porque é o futsal, a parte do corpo que a gente mais utiliza são os nossos pés. E a condução da bola é o ato de eu poder ter o domínio da bola sobre os meus pés e conduzir ela em direções diversas durante o jogo. Ok? Então vamos lá. Começando pelo passe. O passe pode ser classificado de acordo com a trajetória da bola. Então vejam só, seja de acordo com essa trajetória. O passe também pode ser realizado em relação à distância e também quanto à sua execução. Então a gente vai ver dentro dessas três possibilidades. Primeiro, em relação à trajetória, ele pode ser um passe que realiza uma parábola, então ele não vai em linha reta, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, formando uma parábola. Então a bola ela segue esse percurso que eu fiz aqui, ok? Ela pode ser em meia altura, certo? Ela não precisa ser tão alta, mas ela segue uma projeção numa altura menor. E ela pode ser rasteira. Então, rasteira, já pelo próprio nome, vai ser pelo chão, ok? Com relação à distância, ele pode ser um passe curto, médio ou um passe longo. Então, um passe curto é como se eu estivesse aqui com o chaminézinho do meu lado, certo? E eu vou passar a bola só para ele. Então, isso é um passe curto. Se fosse um passe médio, é como se o chaminézinho estivesse lá na frente um pouquinho e eu já passava um passe para ele. E um passe longo é se ele estivesse quase próximo lá do gol e eu tivesse que chutar em direção para ele para poder fazer o gol. Então, isso é em relação à distância. E quanto à execução, ele pode utilizar diversas partes, seja elas internas ou externas do nosso pé. Seja com a face interna do pé, seja de bico, seja com o calcanhar, certo? Então isso aí a gente vai sempre realizando durante o jogo, certo? Partindo para o outro fundamento, nós temos o drible. O drible é o com que faz o atleta colocar sua equipe em vantagem com a posse da bola, deixando o jogador adversário para trás, impossibilitando o chute dele. Então é quando eu estou com a bola, vem um jogador na minha frente e eu me desvio dele, certo? Então aí eu vou impossibilitar que ele pegue a bola e deixe a minha equipe à frente, ok? O cabeceio. O cabeceio é um fundamento que pode ser tanto ofensivo ou defensivo. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Quando é que o cabeceio ele vai ser ofensivo? Quando a bola vem na minha direção próxima ao gol e eu dou uma cabeçada na bola para ela entrar dentro do gol. Então isso é ofensivo. Quando ela vem ser defensiva é quando a bola está vindo na trajetória do meu gol e eu não quero que ele faça a ponta, então eu dou uma cabeçada tirando ela da trajetória do meu gol. Então, o fazer uso dele é afastar a bola da área de situação de defesa ou direcioná-la ao gol, certo? Então, pelo próprio nome cabeceio, a gente utiliza sempre o quê? A cabeça para rebater a bola, ok? O chute é uma virtude no futsal, porque ele é a base, certo? É a forma de conduzir a bola. Então, para tanto, é necessário força, técnica e coordenação. Existem muitas maneiras de chutar a bola e esse fundamento é utilizado o tempo todo em jogadas ofensivas e defensivas. Então, o ato de chutar é algo que é natural do nosso dia a dia. Qualquer coisa que vinha na nossa direção, nossos pés, a gente realiza o quê? Sempre um chute. Então, a gente chuta por diversas circunstâncias. Então, para o jogo, isso é mais simples de entendimento. Ok?
A recepção. A recepção de bola é um fundamento utilizado sempre que um jogador recebe a bola em qualquer momento do jogo. É muito importante para conseguir manter a posse com a equipe. A recepção é isso, gente. Eu estou jogando aqui com o chaminézinho e de repente ele manda a bola para mim. Então eu recebi a bola para depois eu poder fazer uma outra ação, ok? Então é pensar nisso. A recepção de bola ela vai favorecer sempre essa situação. Eu recebo a bola para poder fazer as ações do jogo para a minha equipe. A condução de bola nada mais é do que se deslocar em quadra com ela nos pés. É o básico no futsal e todos os atletas devem ter domínio total desse fundamento. Então, por isso que quando a gente vai fazer nas nossas aulas, a gente trabalha sempre primeiro o quê? A forma de conduzir a bola, certo? Então, não é fácil a gente poder levar a bola com o nosso pé durante um jogo. Então, a gente vai ter que aprender sempre a ter esse domínio e esse controle de bola nos nossos pés, certo? Para conduzi-la até o gol, ok? Então, gente, observando esses fundamentos que são tão importantes, né, durante a prática do futsal, para entender que eu tenho que saber esses fundamentos para poder jogá-lo, é importante também a gente saber as suas principais regras para que esse jogo aconteça, certo? Então eu trouxe algumas, não trouxe todas. A primeira regra que eu coloco é: as equipes são formadas por 5 jogadores de linha, sendo um goleiro, e tem que ter 7 jogadores no máximo como reserva. Então lembra disso, são 5 jogadores que estão lá em quadra por equipe e 7 vão estar no banco de reserva. Sobre a bola, trouxe aqui uma para vocês, tá certo? A bola de futsal deve ter entre 62 e 64 centímetros de circunferência, certo? E peso entre 400 e 400 gramas, regidas pelas regras da FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol e Associados. Pelas regras da AMF, que é a Associação Mundial de Futsal, a bola ela deve ter entre 60 e 62 de circunferência e peso entre 430 a 450. Professor, mas o senhor colocou a FIFA e a AMF, porque elas são 2 instituições importantes desse esporte que vão ditar algumas regras em específicas. Eles têm regras parecidas? Tem, mas eles ditam regras de acordo com algumas competições, ok? Então eu trouxe aqui uma bola para vocês verem, certo? De futsal, mas eu também coloquei uma foto também desse tipo de bola utilizada em quadra. Deixa eu deixar a bola aqui perto do chaminézinho para a gente continuar, ok? Ainda sobre as regras, os jogos da categoria adulto acontecem em 40 minutos, 2 tempos de 20. Então, entre esse intervalo de 20 e 20 tem um intervalozinho aí de descanso, ok? As substituições no futsal podem ocorrer a qualquer momento e em números indeterminados, pelas regras estabelecidas pela FIFA. Então, a gente pode aí, dentro do jogo normal, substituir um coleguinha pelo outro durante essa ação. Sobre o posicionamento de uma equipe no futsal, segue o seguinte esquema. Sobre essa questão das regras, é importante a gente entender isso. Quem são esses personagens em cada equipe? Então, nós temos o goleiro, que ele pode defender o gol com as mãos e com os pés, e ele também pode fazer uma forma de ataque. Nós temos o jogador chamado de fixo. Esse fixo é um jogador de defesa. Nós temos o ala, que também joga pelas laterais. Então, quando a gente fala ala, então os que jogam pelas laterais da quadra. E temos o pivô, que se movimenta no ataque e ele que organiza as jogadas, ele que arma as jogadas. Então a gente pode considerar também que ele é um jogador de ataque, ok? Então, para vocês entenderem que dentro das regras do futsal também tem as posições que cada jogador e suas funções vão ser ocupadas durante o jogo, ok? E dentro da prática esportiva é importante a gente ressaltar quais são os benefícios advindos da prática do futsal. Então, vocês estão observando aí que em alguma aula ou outra eu estou trazendo esse benefício que pode ser adquirido em relação a essa prática de exercício físico. Então, vamos lá. Primeiro, fazer amigos e ingressar na sociedade. Então, o jogo ele não trabalha com regras.
A nossa sociedade ela também não vive de regras, então a gente vai começar a entender que o jogo tem regra, então logo para eu ingressar na sociedade eu também tenho que obedecer às regras que ela nos trazem e eu vou conseguir também socializar com os amigos. Aprender a seguir as regras, que já faz parte do fundamento anterior. Então, gente, dentro dessa prática, a gente também pode superar a timidez ou a vergonha. Então, você aí que se sente tímido, mas que gostaria de participar de atividades em grupo, em conjunto, aproveitem que é uma prática que faz com que você se entrose com as pessoas, certo? Frear seus impulsos de ansiedade. Gente, é uma coisa muito tensa, né? A sociedade hoje, ela nos impulsiona a correr tanto, a fazer tantas coisas e a gente aumenta os níveis de ansiedade. Então, o futsal é uma prática que vai fazer com que haja essa redução dos níveis de ansiedade. É uma prática também que favorece a um trabalho mais colaborativo, diminuindo a questão da ansiedade, da individualidade, certo? Entre as pessoas. Então, como o futsal é coletivo, a gente vai trabalhar sempre as ações em grupos, ok? Melhorar sua coordenação motora, porque são diversos exercícios, são diversos movimentos que você pode estar realizando e com isso vai agregando dentro desse conjunto da coordenação motora. Crescer física e emocionalmente. Então você vai crescer tanto fisicamente, porque é uma prática de exercício físico, mas o seu emocional também vai ser trabalhado enquanto a isso. E a gente vai conseguir adquirir vários benefícios enquanto essas questões emocionais. Corrigir possíveis defeitos físicos, principalmente na questão assim do correr, do andar, certo? Então ela pode ser observada também nesse ponto de vista com exercícios simples dentro do próprio futsal que pode corrigir isso dos nossos alunos. E a potencializar bons hábitos, porque se eu tenho dentro de mim esse sentimento de fazer exercício, de praticar exercício, então eu estou adquirindo bons hábitos para a minha qualidade de vida. Então, gente, observando todos esses benefícios que o futsal ele nos proporciona e falando tanto, nada mais do que a gente observar como esse jogo realmente ele acontece, certo? Então vamos observar aqui, ó, no videozinho, as ações que são realizadas durante o jogo, o passar a bola para o outro, a defesa que é realizada, o sentido do próprio esporte, que é de invasão, de sair do seu território para ir para o território adversário, tá certo? E dentro ainda dessas ações a gente observa aqui, passou a bola na direção de quê? Da trajetória do gol. Então mais uma vez, ó, passou a bola, um passe o quê? Longo, então chegou diretamente para o gol, ok? Diante disso, eu cito aqui 3 brincadeiras para vocês, que eu acredito que vocês já conhecem, ou algum irmão seu conhece, ou algum primo, que são elas. O barrinha, 2 para 2, que é 2 contra 2, tá certo? Como vocês podem observar na imagem, que é um jogo também muito realizado na rua, certo? O bobinho, que a gente pode fazer uma roda de amigos e uma pessoa entrar lá no meio para tentar tomar a bola, certo? E o gol a gol, que é uma pessoa de um gol para o outro. Então, um tentar fazer o gol na direção do gol adversário. E com isso, eu trago para vocês o seguinte desafio da semana. Isso mesmo. Vocês vão escolher um desses 3 joguinhos e vão realizar na casa de vocês ou na escola de vocês na hora do recreio. Ou vocês vão realizar também nas praias, em qualquer outro espaço. Pode ser com seus amigos, com seus familiares, seus primos, seus pais. Não importa. O importante é que você realize um desses 3 joguinhos, certo? E aí vocês consigam compreender que eles estão dentro da essência do próprio futsal, ok? Então o desafio da semana é esse. Espero que vocês participem e se divirtam também aprendendo sobre esse esporte. E aí eu trago para vocês como reflexão da semana: conecte mente e corpo. Pensamento positivo atrai coisas boas vibrações e ajuda a saúde do corpo. Então lembrar sempre disso, que todas as ações que fazemos é sempre interligar a nossa mente com o nosso corpo com a nossa mente. E isso vai trazer boas vibrações, vai trazer pensamentos positivos e vai melhorar cada vez mais a nossa saúde mental, além da nossa saúde do corpo. Então, dentro desse conjunto, entendemos que vamos ter uma boa qualidade de vida. Então a gente vai ficando por aqui, gente. A gente se encontra na próxima aula. Eu espero que tenham gostado do assunto da aula de hoje. Participem do desafio
Um beijo para vocês e até a próxima.